E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar em um dos mandamentos mais famosos que existem: não matarás. Parece simples, né? A maioria de nós pensa: bom, essa é fácil, eu não mato ninguém. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro significado vai muito, mas muito além disso? Que ele toca nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e até na nossa indiferença. Pois é, vamos entender essa história direito. Para a gente começar a entender a profundidade disso, nossa jornada começa em um lugar bem específico. Vamos voltar para 1956, no meio da floresta amazônica, no Equador. Foi lá que aconteceu um evento que deixou o mundo todo de queixo caído. O protagonista da nossa história é um jovem missionário chamado Jim Elliot. E ele tinha um sonho que muita gente considerava uma loucura. Ele queria fazer contato com o povo Waorani, que na época era chamado de Auca, uma tribo completamente isolada e conhecida por ser extremamente violenta com qualquer estranho. E olha, por incrível que pareça, o plano começou a dar certo. Depois de meses se preparando, jogando presentes de um avião, Jim e seus amigos finalmente conseguiram um primeiro contato amigável com a tribo. A esperança estava no ar, sabe? Parecia que ia dar tudo certo. Mas aí, a tragédia acontece. De uma hora para outra, de forma brutal, um grupo de guerreiros da tribo atacou o acampamento. Em questão de minutos, aquela missão de paz se transformou num massacre. Todos os 5 missionários foram mortos. Mas aqui, gente, vem um detalhe que muda tudo. Os missionários tinham armas. Eles podiam ter se defendido, podiam ter atirado para sobreviver, mas eles tomaram uma decisão consciente. Eles não revidaram. Para eles, a vida daqueles que os atacavam também era sagrada. A notícia correu o mundo e chocou todo o mundo. Parecia um fim terrível, um desperdício de vida sem sentido nenhum. Só que a história não termina aí. Na verdade, o evento mais transformador de todos ainda estava para acontecer. Agora pensa na coragem. Elizabeth Elliot, a esposa do Jim, junto com a sua filha pequena e a irmã de um dos outros missionários mortos, elas fizeram o impensável. Elas voltaram, mas não para se vingar. Elas voltaram para oferecer perdão. Elas foram morar no meio das mesmas pessoas que tinham matado seus maridos. E esse ato de perdão, um perdão assim tão radical, quebrou um ciclo de violência que já durava gerações naquela tribo. Muitos deles, incluindo alguns dos guerreiros que participaram do ataque, foram completamente transformados. Uma cultura que era baseada no medo e no ódio deu lugar a uma comunidade de fé e reconciliação. É uma história poderosa demais sobre o valor da vida. Essa história joga a gente de cara com o valor da vida de um jeito muito extremo, né? E é isso que nos leva direto para o nosso tema de hoje. Porque, para muita gente, não matarás soa como o mandamento mais fácil de todos. Afinal de contas, a grande maioria de nós nunca vai de fato tirar a vida de outra pessoa. Mas, como a história do Jim Elliot já começa a mostrar, talvez esse mandamento tenha muito mais camadas do que a gente imagina. Será que a gente está entendendo a coisa toda? Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente já viu essa história incrível de vingança e perdão. Agora, vamos questionar se este é mesmo o mandamento mais fácil. Depois, vamos mergulhar no que Jesus realmente ensinou sobre isso. Descobrir 4 atitudes práticas para proteger a vida e, no final, encontrar uma esperança que vai além da própria lei. Então, a pergunta é, como é que a gente sai de um simples não mate para algo tão complexo que envolve perdão, palavras e até pensamentos? Bom, a resposta para isso está lá nos ensinamentos de Jesus, mais especificamente no famoso Sermão do Monte. Olha só, Jesus não veio para cancelar a lei antiga, mas para mostrar o verdadeiro espírito dela, o significado mais profundo. Ele pega o não matarás e expande. Ele vira o holofote do ato físico, externo, para onde tudo realmente começa. O nosso coração. E a mudança de perspectiva aqui é absurda. Antes, a lei era clara. Não cometam assassinato, senão você vai enfrentar um tribunal humano. Mas aí Jesus chega e diz, olha, se você só ficar com raiva do seu irmão no seu coração, você já está sujeito ao juízo de Deus. O padrão foi elevado a um nível que a gente nem imaginava. Jesus começa com o que a gente pode chamar de ira injusta. Não é aquela raiva que a gente sente contra uma injustiça social, por exemplo. É aquela raiva pessoal, sabe? Cheia de amargura, rancor, aquele desejo de vingança. Para Jesus, essa raiva já é a semente do assassinato. No tribunal do coração, o crime já aconteceu. Depois, ele vai para as palavras. Usar um termo como haka, que em aramaico era um xingamento, tipo cabeça oca ou inútil, é mais do que só ofender. É tratar a outra pessoa como se ela não tivesse valor nenhum.
É uma violência verbal que ataca a dignidade de alguém que foi criado em imagem de Deus. E o próximo nível é ainda mais sério. Chamar alguém de tolo nesse contexto não tinha a ver com a inteligência da pessoa. Era um ataque moral e espiritual. Era como se você estivesse dizendo que aquela pessoa não tem valor nenhum para Deus, que ela está condenada. É como tentar apagar a existência espiritual de alguém com palavras. E as consequências para essas atitudes e palavras são assustadoramente sérias. Jesus fala em julgamento de Deus e até em inferno de fogo. O recado é bem claro. Para Deus, o que acontece no nosso coração e o que sai da nossa boca tem um peso eterno, tão sério quanto o próprio ato de matar. Ok, peraí. Se o mandamento é tão profundo assim, então não basta só a gente não fazer o mal, certo? Cumpri-lo exige uma ação positiva. Então, vamos para a próxima parte e ver como a gente transforma isso em atitudes práticas para proteger e valorizar a vida de verdade. A gente pode pensar nisso como um modelo de 4 passos, que tira a gente da passividade e nos leva para a ação. Começa com o básico, não ferir ou matar, mas vai além. Rejeitar o pecado no coração, depois impedir ativamente o mal e, por fim, preservar a vida. Vamos passar rapidinho por cada um. Não ferir é a base de tudo. Rejeitar o pecado interno é a lição de Jesus que a gente acabou de ver, lutar contra a raiva e o desprezo. Impedir o mal significa que a gente não pode ser só espectador. Se a gente pode proteger alguém vulnerável, a gente tem que agir. E preservar a vida é o chamado para ajudar ativamente quem precisa, seja com comida, socorro ou simplesmente com um ombro amigo. E tem essa citação do Catecismo de Lutero que resume isso de um jeito perfeito. O mandamento não é só sobre o que a gente não deve fazer, causar dano, mas, e isso é crucial, sobre o que a gente deve fazer, ajudar o nosso próximo em tudo o que ele precisar. Certo? A essa altura, talvez você esteja se sentindo um pouco sobrecarregado. E com razão. Se até um pensamento de raiva ou um insulto já nos coloca sobre o julgamento de Deus, então quem de nós pode realmente cumprir essa lei? E essa sensação nos leva direto para a nossa parte final, e talvez a mais importante de todas. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se o padrão é a perfeição, não só nos atos, mas também nos pensamentos e nas palavras, então, já era. Todos nós falhamos, todos nós somos culpados. E aí? Tem alguma solução? Existe esperança? E aqui que vem a grande virada, a boa notícia. A lei, com esse padrão tão alto, funciona como um espelho. Ela existe para nos mostrar que sozinhos, por nossa própria força, a gente não consegue alcançar o padrão de Deus. Mas a notícia maravilhosa é que Jesus viveu a vida perfeita que a gente não consegue viver. Ele cumpriu a lei por nós. Então a solução não é a gente tentar mais e mais e se frustrar. É confiar no que Cristo já fez. É pela fé nele que a gente é perdoado. A culpa é tirada das nossas costas. O medo do julgamento dá lugar à paz. E a gente recebe o poder do Espírito Santo para começar a viver de um jeito novo. Um jeito que valoriza a vida como Deus valoriza. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, para a gente levar para casa e pensar. Entender que não matarás é um chamado tão profundo para proteger e valorizar a vida em todos os níveis. Como esse princípio nos ajuda a pensar em questões éticas tão difíceis do nosso tempo? Questões como legítima defesa, pena de morte, eutanásia. As respostas não são simples, mas o princípio que nos guia é claro. A vida é sagrada. Obrigado por me acompanhar nessa jornada.